Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de fevereiro de 2024. Em Davos, Oxfam recomendará que países fichem metas para redução radical e rápida da desigualdade. Parte 1. A Oxfam, organização independente sem fins lucrativos, vai recomendar no Fórum Econômico Mundial, encontro que reúne anualmente a elite econômica e política do mundo, que os governos estabeleçam metas e planos para redução radical e rápida da desigualdade. O Fórum Econômico Mundial aconteceu neste ano entre os dias 15 e 19 de janeiro, em Davos, Suíça. Por meio de relatório, a entidade informou que apoia a proposta do economista ganhador do Prêmio Nobel, Joseph Stiglitz, de que cada país deve ter como objetivo que a desigualdade seja reduzida ao nível em que os 40% mais pobres da população tenham aproximadamente a mesma renda dos 10% mais ricos. O G20, liderado pelo Brasil, e o processo de reforma da Cúpula do Futuro da ONU tem um papel fundamental na união dos países do Norte e do Sul globais para tornar o mundo um lugar mais igualitário, reduzindo a desigualdade entre países e dentro de cada um deles, acrescentou a Oxfam. A agenda da Oxfam está alinhada com o governo brasileiro. Em setembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em discurso na cúpula de líderes do G20, essa diretriz. Em dezembro de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em tributar a riqueza e aumentar gastos para combater a desigualdade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a desigualdade da Sociedade 806. É a lei da natureza, desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, isso não depende da posição social. 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais, para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles! Serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Allan Kardec esclarece a questão 807 nas questões 684 e 273. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por expiação, numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, se ele abusou do seu poder, e Deus poderia impô-la a ele. Também um espírito bom pode querer encarnar no seio de povos selvagens, ocupando posição influente, para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de fevereiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.